Você sente que anda com a memória fraca? Vai até a cozinha e esquece que ia pegar. Calma, você não está sozinho. Mas se eu te disser que a ciência já sabe muito sobre como a memória funciona e até como melhorá-la, fica comigo até o final, porque o que você vai aprender pode mudar a forma como você cuida de sua mente. Primeiro, o que é a memória? A memória, ela não é igual a um pendrive, que você salva tudo naquela hora. Ela passa por um processo. Primeiro, tem o que a gente chama de memória de curto prazo, gente, que é aquela que usamos para lembrar de um número de telefone ou de onde colocamos as nossas chaves. Então, a primeira é a memória de curto prazo. Se essa informação ela for importante, o cérebro começa a transformá-la em memória de longo prazo. E aí entra um processo chamado de consolidação da memória. É como se o cérebro estivesse organizando e salvando os arquivos mais importantes. Agora veja, se algo interrompe esse processo de consolidação, como por exemplo o estresse, a falta de sono, ou até você tentar aprender muitas coisas ao mesmo tempo, a memória ela pode não se formar direito. E aí, tchau informação. E foi exatamente isso que os cientistas descobriram com choques elétricos em animais, usando remédios e até exames de imagem no cérebro humano. Quando esse processo de consolidação é interrompido, principalmente logo após o aprendizado, a memória simplesmente não se forma. Você já deve ter percebido, por exemplo, que a gente nunca esquece um momento muito emocionante, como por exemplo um acidente ou uma surpresa incrível. Isso acontece porque nosso corpo libera adrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse e da emoção. E isso fortalece o cérebro para gravar aquela memória. Esses hormônios, pessoal, ativam a parte do cérebro chamado de amígdala, que é tipo um modulador da memória. Ela diz para o cérebro, isso aqui é importante, grave bem. É por isso em que, quando você carrega emoção associada àquela memória, você consegue fixar aquela informação de forma muito mais importante. O ponto agora é como saber se esses esquecimentos são normais ou se já são sinais de que algo mais sério, como uma demência, possa estar acontecendo. Esquecimentos normais estão ligados a fatores como estresse, cansaço, ansiedade, envelhecimento natural, ou até falta de atenção. Você esquece onde colocou as chaves, mas depois você se lembra. Ou esquece de um nome, mas lembra com uma dica. Já a demência, que é um processo patológico, envolve perda de memória com impacto diário na vida dessa pessoa. A pessoa esquece coisas importantes, repete histórias o tempo todo, porque ela esqueceu que já te contou. Perde-se em lugares conhecidos, um lugar que ela sempre viveu, conhecia, agora consegue se perder. Tem dificuldade de planejar tarefas simples e uma dica importante, ela muda o comportamento. Você fala, essa pessoa não é aquela que eu conheço. Segundo alguns estudos, de associação de Alzheimer, de associações cognitivas internacionais, esses sinais eles costumam aparecer de forma progressiva. E um diagnóstico precoce com um neurologista é essencial para diferenciar os tipos de perda de memória e, quando possível, iniciar o tratamento. Portanto, se você tem dúvida se esses esquecimentos eles são naturais por conta de um cansaço, de um estresse físico, porque você não está dormindo, ou se é um problema relacionado a alguma demência, algo mais sério, está acarretando problema na sua vida diária, tem dúvida? Procure então um neurologista. Agora, existe uma boa notícia? Existe. Dá para você melhorar sim a sua memória e não precisa de remédio milagroso. A ciência ela conseguiu estabelecer 4 variáveis, 4 pilares para que você possa atuar e tentar melhorar a sua memória, trazer mais qualidade para a memória. Primeira coisa, durma bem. Durante o sono profundo, o cérebro ele ativa o processo de consolidação das memórias, ou seja, ele arquiva o que foi aprendido no dia. Estudos mostram que quem dorme menos de 6 horas por noite tem mais dificuldade de formar memórias novas. Tente dormir então entre 7 e 9 horas.
tá? Por noite, com rotina regular, ambiente escuro, ambiente silencioso. Esse aqui é o mais importante para mim, gente. Quando eu começo a dormir mal, a minha memória começa a desaparecer. Eu não consigo consolidar as memórias de curto prazo. Então, é um pilar da ciência, é uma variável super importante. O sono está diretamente relacionado com a qualidade da sua memória. Agora, quer ver outra coisa super importante? O cuidado com a multitarefa. Fazer 1000 coisas ao mesmo tempo parece produtivo, mas, na verdade, atrapalha a atenção e a memorização. Quando você foca em uma tarefa de cada vez, o cérebro ele tem mais chance de armazenar aquela informação. Ou seja, estudar ou trabalhar com foco é o melhor jeito de realmente lembrar daquelas informações. Terceiro pilar para uma memória mais interessante, mais forte, tá? É usar a emoção a seu favor. Ligar a emoção ao aprendizado ajuda a memória. Experiências divertidas, significativas ou que envolvam algum desafio são mais facilmente lembradas. Tente estudar com curiosidade, fazer associações criativas ou usar técnicas como mapas mentais, muito utilizado em mentorias. Então, utilize a emoção para dar aquele tempero para que seu cérebro reconheça aquele fato como importante e melhore a sua fixação, melhore a sua memória. E um quarto pilar super importante é cuidar de sua saúde como um todo. Exercício físico regular, alimentação equilibrada, evitar álcool em excesso, controlar o açúcar, a glicose e tratar a pressão alta também protegem a sua memória. Doenças como diabetes, hipertensão, depressão podem interferir diretamente na função cognitiva do nosso cérebro, segundo estudos publicados na Lancet, tá? E em algumas revistas também brasileiras de neurologia e de psiquiatria. Então, pessoal, a memória é como um músculo, precisa de cuidados, precisa de descanso, precisa de estímulo. Esquecer um pouco é natural, mas entender os sinais e investir em hábitos saudáveis podem fazer toda a diferença. Você gostou desse formato de vídeo? Deixa aí o seu joinha, o seu like, compartilha com alguém que vive dizendo que está esquecido e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Não se esqueça. Até a próxima.